Esse próprio jogo do Flamengo Internacional, o Felipe Luiz é titular. Sim. E o Flamengo perde, aí todo mundo fala, pô, realmente não dá. Ele não dá, o Felipe Luiz para mim realmente não dava para ele jogar, que o Ayrton Lucas seria o titular. Mas aí dentro do trabalho do dia a dia, ele foi ajeitando as posições, dando segurança para os jogadores. As movimentações começaram a fluir de acordo com que esses caras estão mais acostumados. Para que você recupera essa alegria de gente que é boa. Sim. Individualmente falando. Agora, você tem que recuperar a alegria e tentar um outro símbolo, isso num jogo outro símbolo para mim disso tudo tá aí atrás de você. Isso é importante, hein? Boa observação, sim. Manda ver, Tetra. Olha o Gabigol lá. O Dorival, não é que ele convenceu, mas assim, eu dou um crédito ao Dorival. Ele, tá bom, Bruno Henrique machucou. Sim. Mas veio o Everton Cebolinha que era para fazer essa função. E ele não coloca o Everton Cebolinha. Não. Porque muita gente fala, mas também, pô, peraí. Queria ver se o Bruno Henrique tivesse aí, se ele ia botar o Pedro para jogar. Não sei. Aí eu falo isso. A realidade é essa. Capeta, não sei. Agora, ele tinha o Everton Cebolinha. O cara vem da Europa com nome, e o Everton Cebolinha, que foi o melhor jogador da Copa América, na seleção. É o Everton Cebolinha que tem prestígio, que tá brigando. Voltou. Tu acha que o Everton não voltou e falou assim, cara, eu vou arrebentar no Flamengo, porque eu tenho chance para entrar na Copa? Claro que sim. E outra, esse é outro treinador, que eu até imaginei que pudesse acontecer rapidamente. Pega o grande nome, que é o Vidal, para ele Sim. Fala, dá licença. Mas eu aponto muito pro Gabigol, porque assim, em alguns programas, fui crítico de algum comportamento do Gabigol. Que eu acho um baita de um jogador, tá bom? Gabigol, família do Gabigol, Mas ele é polêmico. Ele é ótimo jogador, mas eu tinha minhas dúvidas. Precisa ser convencido. Temperamento forte. Pô, o Pedro vai entrar, vai ficar mais na área, vai sair mais gol, como vai ser isso? E ó, eu aplaudo o Gabigol, protagonista que ele pra mim tá jogando até mais. Olha que o Gabigol está na história do Flamengo. O cara fez 2 gols no final de Libertadores. Não adianta. Só que o Gabigol, pra mim, o Tchalminha falou e eu concordo. Tá jogando mais pra mim até. Porque o Gabigol hoje se movimenta mais, abre espaço pro Pedro, volta pra marcar, aceitou não ser o homem da área do momento final. Não é fácil isso. Continua fazendo gols em menor número do que o Pedro, mas ele... o cara que cai do lado, que vem pra marcar, que chama a responsabilidade. O Gabigol tá jogando demais hoje. Colaborando. E é o cara ali, ó. É o Dorival que convenceu e fez esse ambiente. Aliás, ele falou numa entrevista ao Charla Podcast, muito interessante. Ele foi revelando detalhes, né? Como, por exemplo, o que ele fez com o Thiago Maia, para o Thiago Maia voltar a jogar bem. E ele contou um pouco dessa história do Gabigol. Ele disse que chegou pro Gabigol e falou assim, Gabi, você se lembra como você jogava comigo no Santos? Que tinha o... Você jogava mais pelo lado, encostando na área, com o Ricardo Oliveira centralizado. É isso mesmo. Eu quero que aqui aconteça com o Pedro o que aconteceu no Santos. Dá para fazer. E o Gabigol comprou a ideia. Mas deu para fazer. A gente tem... Mas parabéns ao Gabigol. Sim, tem que reconhecer o Gabigol, a entrega e o acreditar e o pensar no time. No grupo. Muita gente sempre fala, o Gabigol ele é muito individualista. Ele prova que não, sabe? Se o Gabigol tá mais tempo jogando nessa função, é outro que o Tite. Eu acho que ele tá na função. Ele tá na lista dos convocáveis, ele tá mais atrás. Mas se o Dorival chega mais tempo, mais atrás, e coloca o Gabigol nessa região, ele teria muito mais chance. E um detalhe, os dois são os artilheiros do Flamengo na temporada. Os dois têm 28 gols, né? Esse casamento aí, Gabigol. E hoje o Pedro não tira tanto espaço do Gabigol, né, Calçado? Porque assim, o Pedro é aquele cara que 2, 3 chances, ele faz 2, 3 gols, né? O Gabigol, ele precisa de um pouco mais, muitas vezes. Então ele precisa de 2, 3 chances para fazer um gol. Ele perde algumas chances ainda, por uma deficiência talvez que ele tenha na perna direita. Ele é um cara que não tem o cabeceio como ponto forte. Mas mesmo assim, a gente imaginava que só o Pedro, né, o Pedro seria essa referência. O Gabigol teria que jogar um pouco mais afastado da área. Mas não é isso que acontece hoje, né? Então o Gabigol tem liberdade de movimentação, mas as chances aparecem para ele. Ele tem chances em todo jogo, ele tem 1 ou 2 chances. O primeiro gol contra o Bragantino é ele dentro da área fazendo a movimentação e o debochado encontrando ele. Ele perde pênalti também. Se puxar de memória vai lembrar.
o Ceni chamando ele na beira do campo e ele dando piti com o Ceni. Sim. Um Dome também dele. Um Dome também. Então, dois treinadores dessa escala pós Jorge Jesus, que eram o Jorge Jesus, assim, o relacionamento dos dois era especial, porque ele respeitava a beça e o Jorge Jesus o tratava também até como um filho que você via, né? Mas, então ali era a crença total do jogador no treinador. Isso não aconteceu com os outros. E o Rogério Ceni, eu lembro que tem um jogo, acho que o Flamengo tem um jogador expulso, o Rogério chama, o Rogério precisava ir de mais sacrifício. E o Rogério queria trocar, e aí começa uma resenha ali. No Dorival não tem, e houve uma mudança radical de função, de posicionamento. Sendo que alguém vai para dentro do campo para fazer os gols que você fazia. E aí a gente sabe, você jogou lá, pô, o que é fazer gol para essa galera. Poxa, né? Então, só que Gabigol. O mundo do futebol, mas o mundo do futebol percebe que o que acontece com o Pedro tem muito a ver com o Gabigol também. Sim. Então isso não passa batido. É em função do Gabigol. E o Pedro é um centroavante que, assim, ele dá 3 toques na bola no jogo e ele sai com a bola. Fez 3 gols em 5 minutos. É assim que funciona. Ele finaliza de qualquer jeito.